minha querida Mariana. E agora, do cinema, seguimos viagem até outros destinos artísticos para falar com o meu amigo Adilson. Ele hoje, além de trazer a agenda cultural habitual, veio acompanhado por outro artista, Paulo Arraiano, na próxima paragem. Alô! Olá! Prazer! Olá, Paulo! Olá, Adilson! Tudo bem? Estás bem? Tudo. Antes de irmos à nossa habitual agenda cultural, eu quero que tu me apresentes, que nos apresentes o Paulo. Eu conheço o trabalho, mas eu prefiro que sejas tu e depois o Paulo também a apresentar-se ele próprio, claro. Sim. Então, Paulo Arraiano eu diria que é dos artistas mais curiosos portugueses que eu conheço, de longa data, mas que tem um trabalho... Quando dizem o que é que tu fazes, eu acho que ele não consegue responder. Ele é um curioso da vida, tem várias disciplinas artísticas, multifacetado, multidisciplinar. Eu acho que o Paulo é daquelas pessoas que está sempre a rasgar no meio do que é a arte e rasga os conceitos ou os preconceitos do que é a arte, não é? A arte contemporânea, urbana, plástica, ele rasga tudo isso e eu acho que, para concluir, eu acho que ele hoje em dia tem uma preocupação com a sustentabilidade, questões climatéricas, sem dúvida uma forma sui generis, e acho que é um dos artistas mais curiosos e que devem estar atentos ao percurso do Paulo Arraiano. Portanto, o Paulo Arraiano é uma pessoa que não se deixa rotular ou por isso simplesmente não é uma questão de não deixar, tem tanta coisa para dizer de formas diferentes. É isso, Paulo? Eu acho que, se formos ao... O próprio conceito de arte vem de um certo lugar de inquietude, não é? Claro. E acho que isso... O ficar... Eu brinco sempre com um termo, que é a ideia do autista plástico, esta ideia de ficar numa bolha fechado no trabalho único e exclusivamente de ateliê, para mim foi sempre um desafio muito grande. Acho que a arte é extensível a vários momentos na vida, a várias ações, e apesar de determinados formatos e determinados lugares da arte, porque uma coisa é arte, uma palavra, não é? Outra coisa é as áreas que foram definidas e os códigos dentro dos quais o artista se insere. No meu caso, eu insiro num contexto de arte contemporânea, que é dentro da arte é outro contexto, não é? Mas mesmo dentro disso, a questão dos mídia, ou do tema, ou digamos, são coisas que para mim sempre foi uma... Há uma narrativa, acho que há um ponto de partida e uma continuidade, se eu olhar, e todos os projetos, ou diretores de museus, ou curadores que trabalharam comigo e continuo a trabalhar e a dialogar, se calhar têm uma visão helicóptero que eu não tenho, porque é muito mais umbilical, mas olham para trás e veem no percurso uma continuidade. Que achas que eles veem? Eu venho eu venho da comunicação e talvez me tenha dado digamos, uma base e uma estrutura para... Porque, no fundo, a arte é a comunicação, não é? Está claro. E muitas vezes, às vezes, com a utilização e repetição da metáfora num lugar constante, mas esse percurso que vem da comunicação acaba por ir e cair num percurso de design, de espaço público, de lugares que eram mais comuns dentro da minha cultura. Eu venho de subculturas que, aliás, conhecemos desde miúdos, do surf, da praia, do skate, desse tipo de, digamos, que era considerado um bocado o conceito de lowbrow e arte um pouco mais underground. Fui, inevitavelmente, ter o contexto com o lugar urbano, com o espaço público, etc., o que para mim não foi suficiente, ou seja, acabou por ter o seu papel. Eu acho super importante o lugar do espaço urbano. Acho que, aliás, eu uso muitas vezes o conceito da ideia da acupuntura geográfica, que é o lugar inflamatório em que a arte acaba por criar, não é? Um lugar de inflamação no espaço urbano e questionar e atrair células, não é? da cidade para uma determinada obra ou ação. Mas quem não te conheça, que esteja a ouvir esta entrevista, como é que pode perceber o teu trabalho? Ou pelo menos... Eu acho que há três pilares que são... Independentemente do meio e do formato, há coisas que... Há uma preocupação, e sempre foi, porque eu cresci entre a cidade e o espaço natural, e há uma preocupação com o espaço natural, e sempre houve. Qual era o espaço natural? Eu cresci em Cascais, perto do Guincho, crescemos todos na praia, crescemos todos entre a serra, a montanha, etc. Mas a nossa vida e o nosso espaço cultural era a cidade. Okay? Viajei muito cedo, tenho um percurso pessoal também muito influenciado por questões familiares. A minha avó era argentina, indígena das Pampas, e então trazia-me todo esse lugar do ritual, que está hoje em dia super presente no meu trabalho. Pois, claro. Essa ligação à matéria, à mãe terra,
A minha mãe foi cedo para Moçambique, era jornalista, esteve no processo de colonial de todo este, portanto também me trouxe essa relação com o espaço de questionamento, de luta, de pensamento. Então, os pilares são esses. É a questão da alteração climática, a questão, digamos, da crise e do antropoceno e a questão que está por base disso tudo, a ocupação de território, as migrações, a diáspora natural e humana e todas Esses são os temas que te interessam na esmagadora maioria. Sim. Mas, e já me disseste que tens muitos espaços de criação, mas onde é que tu crias? Onde é que tu crias fisicamente? Eu comecei, o processo foi natural, foi o trabalho de ateliê, o trabalho de rua, o trabalho de intervenção pública, etc. Contudo, durante muitos anos, fui claramente o artista de ateliê e expus em galerias e continuo a expor, etc. Contudo, há cerca de 15 anos houve um processo que, numa brincadeira entre amigos, decidimos criar um projeto de residência artística nos Açores, que se chama React, e que o iniciámos em formato de piloto, test drive com artistas amigos. Depois a coisa começou a ter uma dinâmica um pouco mais séria e aí sim começámos a convidar curadores, diretores de museus, pensadores, scholars, etc., para se reunirem numa pedra no meio do oceano. Nos Açores, que maravilha, não é? É disso que também falamos aqui, é Porque da às vezes- importância de descentralizar. Sem dúvida. E isso já pensavas nisso há 15 anos, é muito curioso isso. E também por essa questão de que o meio da arte é um meio, às vezes, que consegue ser um pouco hostil, não é? Muito. Tipo, a questão às do vezes um ego, a pouco questão pedante. um pouco elitista, etc. Mas no meio de uma pedra, no meio de uma rocha... Todos somos humildes. há um exoesqueleto que cai Aliás- e consegue-se chegar a outros lugares. Aliás, há quem já tenha escrito grandes teses sobre a questão do ilhéu, não é? Da questão de assistirmos e de estarmos num sítio, na tal pedra, Ligados, em não é? que há só mar à nossa volta. E sentes que isso condicionou e que, de certa Tudo forma... mudou. O que é que aconteceu foi perceber que a arte não é feita no White Cube, ou na galeria, no museu, é feita no lugar e com as pessoas. E num momento em que, e principalmente em ensino num contexto europeu, portanto, já com a narrativa, a visão tem sido sempre eurocentrada, ali é uma discussão quase planetária, continental, e às vezes o estúdio perdeu a força. Então passei muito mais a usar a imagem, muito mais a usar o cinema, muito mais a usar o trabalho de relação com as pessoas, e isso transformou completamente. Ou seja, o meu estúdio hoje em dia é uma mochila, é uma câmara, é o contacto, é o estúdio dos outros. É o outro. É o outro. Muito bem. Muito bem, gostei imenso de te conhecer melhor. E agora é a altura da nossa agenda cultural. Já, isto é sempre tudo tão rápido. Eu estava a adorar a vossa conversa. Mas sim. Adilson, conta-me. Então vamos falar aqui um bocadinho de sugestões para este fim de semana cultural. Tento trazer aqui um pouco de heterogeneidade do que é a cultura, não é? E antes de mais dizer que hoje é o concerto de Primitive Reason com a... Tu conheces Primitive Então, Reason, claro. obviamente, né? Fomos todos fãs. Mas quem é que nos anos 90 não... Não, claro. E ontem foi no Art Club, esgotou, no Porto. Hoje é em Lisboa, não vou promover porque está esgotadíssimo. Aliás, a seguir vamos lá e se quiseres vir connosco, aqui a malta também quiser dar um saltinho, estão convidados. E um abraço ao Justin Campbell e ao Jorge Felizardo, que tem esta nova produtora que é I Want More Live. Portanto, respeito para vocês, grande abraço. E sugestão então para amanhã. Temos no Musa algo muito interessante, que é um almoço de angariação de fundos, ou seja, Musa, Texas, Leiria. Agora, por causa das intempéries, houve essa instituição que é Texas em Leiria, é um dos espaços culturais que mais defende a música nacional com unhas e dentes, mas com as tempestades ficaram sem telhado. Então amanhã acontece no Musa em Marvila, entrada gratuita, a partir das 13, um almoço de angariação de fundos, com concertos, com DJs e cozinha de chefes. Em que todas as pessoas que participam estão a dar o seu trabalho para o bono. Exatamente. No sentido de conseguirem angariar os fundos. E, portanto, aqui um bocadinho os nomes. Vamos ter Legendary Tiger Man, Tão bom. Frankie Chaves, grande abraço, Frankie, para ti, meu bro. Ótimo. Stereossauro,
incrível. Incrível. Sim, um dos grandes produtores da música, que já anda há muitos anos aí no meio. Que grande cartaz. Sem dúvida. E depois também temos Pedro da Linha, portanto isto aí, e mais outros, vejam aí no link para perceber o que é que vai acontecer. Estamos a ver aqui o cartaz, sim, senhor. Mas também temos, depois na parte do comes, não é só bebes Também nem, é bom. nem ouvir, portanto é interessante também perceber que temos a chefe leiriense Nathalie Castro, portanto faz uma curadoria e convida alguns chefes, como a Marlene Vieira, a Luísa Borrá e a Joana Barrios. Portanto, amanhã, a partir das 3, entrada gratuita, comam, bebam e curtam. Maravilha. Depois temos, a nível de arte, temos o Patel Rebelo, portanto um artista também super interessante, com um trabalho de pintura surrealista, que tem a sua exposição até dia 7 de Abril na CNAP. Portanto, aqui uma frase que eu acho que o define bastante bem é: cada obra sua é uma verdadeira fusão de sabores visuais que quase conseguimos sentir na pele. Brutal. Vão lá dar uma vista de olhos, gratuito, até dia 7 de Abril. E para concluir, temos aqui também uma sugestão, que é o Espaço Atmosfera M, na Rua Castilho. Portanto, é um espaço cultural gratuito em Lisboa e Porto. Neste caso, vamos falar um bocadinho de Lisboa e podem consultar a agenda no Instagram. É sempre gratuito, mas tem que se inscrever através do e-mail, ok? Importante perceber que são ciclos de poesia. Portanto, trazemos já aqui, então, música, comida, pintura e também poesia. Próximo dia 19, que é o dia do pai. Portanto, não se esqueçam. Levem o pai lá também a dar uma vista de olhos, a ouvir poesia, que é algo bastante interessante, que é Melros, que é música para viola de fado e poesia, em que temos Miguel Silva, que convida Maria João Luís e André Gago para interpretarem. Tudo gente que eu gosto tanto. A Maria João Luís é uma designer maravilhosa, portanto só pode ser bom. O João Monge também fala por ele, não é? Não precisa de grandes... Sem dúvida. E acho que ouvir poesia é algo que estamos a voltar a incluir nas nossas agendas culturais. As boas e velhas tertúlias de poesia, que são absolutamente inspiradoras e eu adoro. E que têm que começar a ganhar a serem normalizadas, não é? Sem dúvida. E este seria um evento bom para o Paulo criar, com a sua mochila, chegar ali e pensar em qualquer coisa. Sim, sem dúvida. Não é? Nestas misturas de vários artistas que se encontra muitas vezes as coisas mais bonitas para se pensar e se inspirar, não é? Sem dúvida. Eu acho que o diálogo é das coisas mais, digamos, reconfortantes do trabalho, não é? Da viagem. Gostas de trabalhar com outros e de ouvi-los, porque às vezes eu acho que deve ser um pouco difícil para um artista, não é abdicar da sua visão, mas integrar a visão do outro. E isso é uma das coisas que mais prazer me tem dado, porque a tal ideia do autista plástico, do trabalho solitário, do trabalho de estúdio. Sempre que usares a palavra autista é como um significado bom, certo? Positivo, sim, sim. No lugar, tipo, do lugar, digamos, de hiperfoco. De hiperfoco. E esse lugar também partilhado. Não é? Porque, de certa forma, houve tanto tempo e tantos momentos em que pensámos de uma determinada maneira e desenhámos o percurso, seja no contexto artístico, cultural ou noutros contextos. Eu acho que está no momento, para mim, na maturidade, num lugar de maturidade de trabalho e de vida, às vezes dá-me mais prazer de abrir a porta, de deixar passar e de dar a mão e vamos fazer juntos. Vamos. Sim, portanto, muitas das minhas exposições hoje em dia são diálogos. Eu acho que isso também tem a ver com a idade. Talvez sim. Eu acho que isso tem a ver com a idade. Seja qual for a nossa atividade profissional ou caminho na vida, há uma altura em que nós começamos a perceber, aos 20 anos isto é tudo nosso, e depois começamos a perceber, não, isto é muito mais giro que os outros. Não é? Claro. Quando incluímos os outros em tudo. Sem dúvida. Quando ouvimos os outros. Sharing is caring. É isso mesmo, é isso mesmo. Foi um gosto, Igualmente. meus queridos. Espero que tenham um excelente fim de semana e que lá em casa aproveitem algumas das excelentes sugestões culturais que o Dilson trouxe. Nós não voltamos amanhã, não, porque amanhã vamos descansar. Quer dizer, alguns de nós vão descansar, outros não. Outros vão trabalhar, mas faz parte da vida. Mas voltamos na segunda-feira para mais uma semana de viagens, de paragens por esse país incrível que o Intercidades vai percorrendo, tentando descobrir aqueles que muitas vezes na invisibilidade fazem sim o país andar e sonhar. Obrigada, um beijinho e até amanhã. Até amanhã não, até segunda. Beijinhos, bom fim de semana.